Shalom e bem-vindos de volta ao Mini Israel com Aline, o nosso segundo canal aqui no YouTube. E hoje eu quero convidar vocês a fazerem mais uma caminhada comigo em um local muito especial. A gente vai começar aqui no Portão de Sião, seguir pelo Monte Sião, conhecer o túmulo do rei Davi e terminar no cenáculo, no local da última ceia e de Pentecostes. Então, se vocês estão preparados, vamos começar nossa caminhada. A gente está vendo agora na nossa frente o Portão de Sião e a gente vai cruzar por ele porque a gente está saindo das muralhas. O Monte Sião é um local importantíssimo, historicamente falando, mas ele fica do lado de fora das muralhas de Jerusalém. E o nome do portão é um pouco óbvio, se chama o Portão de Sião porque ele nos leva direto ao Monte Sião. E a gente já está nele agora, quer dizer, aqui já é o começo do Monte Sião, mas vamos dar a volta e ver o portão pelo lado de fora. Vocês conseguem reparar alguma coisa um pouco diferente nele? Vocês conseguem ver como ele está todo esburacado de cima a baixo? Isso são marcas de bala. Aqui aconteceram algumas das batalhas mais duras entre a Jordânia e Israel na Guerra de Independência no ano de 1948 e por isso as marcas da guerra, infelizmente, seguem aqui até os dias de hoje. Mas não é sobre isso que a gente veio falar, e sim a gente veio para caminhar e conhecer as maravilhas do Monte Sião. E também vão aproveitar para aprender um pouquinho de hebraico nessa caminhada. Monte Sião em hebraico se diz Ar Zion. Ar quer dizer monte, então a gente conhece, por exemplo, Ar Megiddo, que é o Monte de Megido, também conhecido como Armagedon. Outro exemplo é Ar Abait, o Monte da Casa, que é outro nome para o Monte do Templo, mas aqui a gente está no Ar Zion, o Monte Sião, e justamente a letra que começa a palavra Zion é a letra Tzadik, que a gente escreveria em português talvez como TZ, que é uma letra que não existe em português, então a gente pronuncia Ar Zion. E tem muitas passagens bíblicas, mais especificamente 164 passagens bíblicas que falam de Sião e do Monte Sião, e eu quero ler uma para vocês. Vamos ler primeiro em hebraico e depois em português. Eitiva birtzoncha et Zion, tivne chomot Yerushalayim. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Esse é um versículo do livro de Teilim, do livro de Salmos. É Salmos 51, 18. Eu acho lindo esse versículo, que se refere a Sião e também se refere às muralhas de Jerusalém serem reconstruídas. E justamente a gente acabou de cruzar por elas. Essas muralhas são posteriores, elas têm 500 anos, mas elas foram reconstruídas. E agora vocês podem já ver aqui na placa para onde a gente está indo. A gente está indo para o local que é tradicionalmente conhecido como o túmulo do rei Davi, justamente quem escreveu o livro de Salmos. E é legal que aqui em Jerusalém toda a história sempre se conecta. Mas uma pergunta importante de a gente se fazer é onde realmente está sepultado o rei Davi, o rei Salomão, os reis de Israel. Tem alguns que a gente sabe com certeza onde eles foram sepultados, por exemplo, o rei Uziá. Tem alguns que a gente não tem a menor ideia, como o rei Salomão, mas aqui a gente está entrando no sepulcro do rei Davi. Mas será que ele realmente foi sepultado aqui? Primeiro, vamos ver o que a gente está vendo. A gente está vendo que ele é separado entre homens e mulheres. A gente vai entrar agora junto na parte das mulheres. Esse local ele tem uma tradição de mais de 1000 anos. Quer dizer, a gente tem escritos aqui de 1000 anos contando que aqui ficava o sepulcro do rei Davi. E vocês podem ver que é um local que atrai bastante gente,
por causa da sua importância histórica. A gente está vendo aqui agora na nossa frente o sepulcro em si, com os salmos escritos nas paredes. Tanto homens como mulheres, judeus, cristãos, muçulmanos vêm a esse local, mas é importante destacar que eles não estão rezando para o rei Davi. O rei Davi está morto e sepultado, talvez aqui, talvez em outro lugar, mas ele está morto e sepultado, e sim as pessoas vêm aqui orar a Deus. E eu queria contar para vocês também outra possibilidade. Uma das teorias é que o rei Davi foi sepultado aqui, embaixo dessa pedra que a gente está vendo, e a outra teoria é que ele foi sepultado na própria cidade de Davi, num local que se encontrou em escavações arqueológicas. Então a minha recomendação é vir aqui, ver esse local, ver os livros de salmos, por exemplo, que vocês estão vendo aqui em hebraico, as pessoas orando eles, é muito bonito. Mas para quem quer matar um pouco da curiosidade, eu vou deixar aqui em cima um link de um vídeo que a gente filmou na cidade de Davi e que a gente mostra também essa segunda possibilidade de sepulcro do rei Davi. E aqui atrás de mim vocês conseguem ver o candelabro, mas ele não é a menorá que vocês estão acostumados, porque se a gente contar, a gente pode ver que tem 9 braços em vez de 7. Esse candelabro de 9 braços é o que a gente chama de Hanukkah, e ele é usado para celebrar a festa de Hanukkah, a festa que celebra o livro de Macabeus, que se comemora esse ano no final de novembro. E agora, para a gente conhecer também o lado dos homens, o Moti, que é o nosso cameraman, ele vai entrar lá para nos mostrar. Vamos lá? Vocês viram agora na parte dos homens eles orando, e parte deles estavam se movendo quando eles oram. Se vocês não repararam, vocês podem rebobinar uns segundinhos e olhar. Por que se faz isso? Isso é uma tradição judaica, não uma obrigação, mas a tradição é que a gente reza de corpo e alma. E por isso, tanto no lado dos homens como no lado das mulheres, seguidamente a gente vê as pessoas movendo o corpo enquanto oram. Mas, como vocês viram, a gente saiu agora do túmulo do rei Davi e a gente está indo para outro local aqui no Monte Sião, um local muito especial que é conhecido como cenáculo. Esse local, que à primeira vista não chama atenção, ele viu algumas das passagens bíblicas mais importantes do Novo Testamento. O cenáculo é o local da última ceia, onde Jesus, durante seus últimos dias aqui em Jerusalém, vem e senta à mesa com os apóstolos, onde ele dá para eles o pão e o vinho, como o corpo e o sangue dele. E a Bíblia também nos relata que 50 dias depois, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quer dizer, a gente acredita que eles voltam para o mesmo local da última ceia, e quando eles estão reunidos, acontece Pentecostes, a baixada do Espírito Santo. Então a gente acredita que essa sala é o local da última ceia e de Pentecostes. Agora, historicamente falando, esse edifício já foi destruído e reconstruído algumas vezes desde então. Então, esses arcos e essas colunas que a gente está vendo são posteriores, eles são do período cruzado, quer dizer, tem por volta de 900 anos. Tem algumas partes da base da infraestrutura do edifício que ainda são originais, mas boa parte do que a gente está vendo aqui tem 900 anos.
E agora eu quero seguir subindo nesse edifício com vocês, porque no andar de cima tem um mirante lindo, onde a gente vai poder ver um pouco mais do Monte Sião. Então, vamos fazer as escadas agora. Aqui na nossa frente a gente está vendo o Har Azeitim, o Monte das Oliveiras. E a gente tem realmente uma vista linda aqui. A gente consegue também ver muito bem os edifícios do próprio Monte Sião. Aqui a igreja de Dormição, uma igreja também bem tradicional alemã aqui de Jerusalém. E aqui também a gente vê o minarete de uma mesquita. Quer dizer, a gente vê a mistura cultural e histórica que tem aqui em Jerusalém. Espero que tenham gostado de caminhar aqui pelas ruas de Jerusalém e conhecer um pouquinho mais do Monte Sião. Não esqueçam de se inscrever aqui nos nossos 2 canais no YouTube. Um beijo e até a próxima!